Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios, com Márcio Kogut, Janguier Diniz e Caroline Kogut. Inovação e Negócios. Oferecimento Agency. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Todos os dias, o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. Bom dia, queridos amigos obstinados. Você é adepto a mudanças? No último programa, eu falei que um dos maiores obstáculos para a mudança de mindset, assim como para toda e qualquer mudança, é que somos resistentes e apegados às nossas ideias e às nossas coisas. Esse é sempre o ponto mais crítico quando se fala nesse assunto. Todo mundo acredita que está sempre com a razão, que os errados são outros, sendo capaz de lutar até a morte em defesa das próprias opiniões. De certa forma, isso é bom, né? Senão mudaríamos de opinião muito facilmente. Mas acontece que desapegar delas é sempre doloroso. É bastante difícil aceitar que estamos errados, sobretudo porque a crença em nossa própria razão é fundamental para a nossa identidade e a nossa autoestima. Mas é exatamente nesse ponto que mora o perigo. É aí que muita gente sabota o próprio sucesso e acaba deixando para trás a riqueza e a felicidade. É por acharem que sempre estão certas que fica tão difícil de as pessoas aceitarem mudar a mentalidade. E você? Será que você precisa de uma mudança de mentalidade? Antes de responder, pense um pouco sobre estas questões. Você já realizou tudo o que queria na vida? Já se sente imensamente feliz e rico em todos os sentidos? Deixo vocês com esse questionamento hoje, viu? Acompanhe o programa, pessoal. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre carreira e negócios no meu Instagram. Daqui a pouco vou responder uma delas. Fique ligado. E por falar em Instagram, falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguierDiniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial que pode ajudar você a ressignificar a sua vida e a da sua empresa. InTalks, com Márcio Kogut. Oferecimento Agency, estratégia e full marketing, que geram resultados reais para o seu negócio. Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InTalks, diretamente da Record News para todo o Brasil. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, paixão por carros e inovação no segmento automotivo. E o nosso convidado de hoje é Samuel Júnior, o fundador da Twister Rodas, uma empresa que se tornou referência no mercado de rodas e automóvel e cresceu de forma simples, mas trabalhosa, né, Júnior? Muito mesmo. E é uma honra, é um prazer estar aqui com você. Então, contar um pouquinho mais sobre essa tua história, né? Vamos. É isso vai aí. ser bem legal. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Eu, como sou teu amigo, já te chamo de Júnior, mas eu vou tentar te chamar de Samuel. Tá. É Samuel Júnior ou Júnior Samuel? Samuel Júnior. Samuel Júnior. Porque Júnior é porque seu pai chamava Samuel? É, Samuel também. Ah, Samuel também? Que legal. Samuel Júnior. Bom, pessoal, antes da gente começar a conversar aqui a respeito sobre o mercado automotivo, você vai conhecer um pouquinho mais a história do Júnior e da Twister. Há quase 3 décadas, a Twister Rodas transforma a paixão por carros em excelência automotiva. O
que começou como uma simples borracharia em São Paulo, tornou-se uma das maiores referências do país em rodas e pneus. Com tecnologia de ponta, estrutura moderna e uma equipe apaixonada pelo que faz, a Twister oferece soluções completas para quem busca desempenho, estilo e segurança na hora de cuidar do carro. Sob a liderança de Samuel Nunes Pereira Júnior, a empresa entrou em uma nova fase de crescimento. Com visão empreendedora e foco em inovação, Samuel impulsionou a modernização da Twister, ampliando serviços, parcerias e elevando o padrão de qualidade que conquistou o Brasil. Hoje, a Twister Rodas é sinônimo de confiança, tradição e evolução constante. Ó, pessoal, a gente acabou de ver um vídeo rápido mostrando um pouquinho sobre a jornada empreendedora do Samuel até criar a Twister. Mas, Samuel, seria legal você contar um pouquinho. A gente sempre gosta dos empreendedores que vêm aqui no Intalks falarem um pouquinho como foi a jornada, como o Júnior começou, aonde o Júnior nasceu, até chegar a ser o responsável pela Twister, que se tornou uma referência em rodas e no mercado automotivo no Brasil inteiro. Olha, Márcio, é bem legal, né, a história. Eu, desde criança, né, fui apaixonado por carro, mas até então eu só sonhava com os carros porque não tinha grana para comprar, né, era um menino de família muito humilde e trabalhava com o meu pai. Quando eu tinha 12, 13 anos, ele me levava de vez em quando, com uma perua que ele tinha, pegar jornal e papelão nos prédios com os zeladores, inclusive aqui na Zona Sul. E a gente pegava os papelão, garrafa, pesava, levava para o ferro velho. E assim, era uma vida bem difícil. E uma hora meu pai desistiu dessa atividade e resolveu ser um borracheiro. Ele resolveu aprender a trabalhar de borracheiro. E eu já tinha uns 13 anos, de vez em quando eu ia para lá e ficava observando. Eu era criança ainda, mas eu gostava. Eu ficava observando como era o negócio e peguei gosto, ele me levava de vez em quando e aquilo começou a fazer uma rotina para mim e me identifiquei muito com a venda. A gente prestava serviço e vendia coisas pequenas como bico de pneus, vendia câmeras de ar, pneus meia-vida, pneus recalchutados e eu me dava muito bem com a venda. Com quantos anos você tinha? Eu comecei a participar com ele mais ou menos com 12 anos, né? Mas a borracharia, uma média de 14 anos de idade. Eu comecei com ele. Você sabe que eu também a gente tem uma certa amizade e eu também tive uma história bem difícil. Mas, cara, quando eu vejo você contando a sua, para mim é um orgulho, porque eu vejo que tem muitos empreendedores que acompanham o Intalks aqui e a gente gosta de mostrar da onde a gente veio, né, Júnior? E você está contando aqui que, porra, você começou a trabalhar como praticamente borracheiro junto com o teu pai e gostou muito da venda até a hora que você conseguiu falar, bom, agora eu não vou ser mais borracheiro, eu vou para um outro mercado. Quando foi esse momento que você começou a crescer a tua loja, a Twister? Teu pai trabalhava com você? Como foi isso? Não, meu pai tinha uma borracharia num outro bairro, uma borracharia de bairro, onde a gente cresceu, que era lá no Jardim Santa Mônica. Ele trabalhou um tempo lá, depois ele foi para uma avenida maior, mas uma borracharia muito simples. Com 16 anos eu me desliguei dele, do trabalho, uma relação de pai e filho trabalhando junto, é meio... Mas foi bom, ele te ensinou muita coisa. Foi bom, ele me deu a direção. Sim. Ele me deu a direção. Foi dali que nasceu tudo, então eu tenho que agradecer isso a minha vida inteira. E com 16 anos, numa conversa de amigos, eu e um amigo cheio de sonho, montamos uma borracharia um pouco melhorada do que a dele na época e colocamos o nome de Twister Rodas. Twister Rodas. E Twister Rodas e Pneus, né? Inclusive eu tenho bastante imagem da época da fachada que a gente mesmo construiu, compramos equipamentos usados e ele me acompanhou nessa jornada por um ano. A gente era muita prestação de serviço. A gente consertava pneus dos carros, pneu de moto, conserto mesmo bruto, um conserto de pneu que custava, R$5 na época, R$10. Eu tenho as placas ainda com as promoções de conserto de pneu, R$10 da época. Usava muito aquela plaquinha na parede que colocava o plastiquinho amarelinho com o concertinho, assim, sabe?
E assim, não tinha capital para crescer. Então, como é que a gente vai crescer sem capital? Trabalhava para pagar mal e mal o aluguel. Com um ano ele se desligou, não dava para 2 pessoas, dava para um. Eu era do ramo já, eu já tinha um conhecimento maior. Ele era de outra atividade, eu comprei a parte dele por R$ 4.000. R$ 4.000. Comprei a parte dele. Quantos anos atrás isso? Olha, eu comecei a Twister em 94, ele ficou comigo um ano, em 95 para 96 ele se desligou. Quando eu terminei de pagar ele, eu olhei assim para dentro do meu salão e não tinha nada lá dentro mais, porque todo o dinheirinho que tinha lá eu fui vendendo produto e não tinha como repor, fui pagando ele e quando acabou não tinha mais nada, só tinha algumas máquinas de consertar pneu, um compressor de ar, o serviço era feito manual, a gente não tinha nem máquina para tirar o pneu da roda, fazia tudo na mão, com espátula. E, bom, prestando o serviço, eu consegui fazer um capital, todo o capital que eu ganhava eu investia, e a Twister foi crescendo aos poucos, muito demorado, demorou bastante. Você está falando 95, nós estamos falando de mais de 25 anos. E era muito difícil a informação. A informação, na época, pelo menos para mim, era muito difícil. Eu tinha que aprender com os erros. Primeiro eu errava 10 vezes para acertar uma. Mas eu vou te falar que você vai ficando calejado, né? Você fica cascudo, né? Porque você erra, sofre. Quando você acerta também, vou te falar que dificilmente você recua. Porque a tendência é você subir degrau. Quando o mercado está muito ruim, você estabiliza na primeira oportunidade, sobe mais um, estabiliza, sobe mais um, mas dificilmente descer. Pelo menos comigo foi assim, né? Talvez a minha receita não sirva para outra pessoa, seja diferente. Então, mas você tem uma receita que não tem muito segredo no contexto de que, cara, você é um empreendedor resiliente, nós estamos falando de 25 anos de história, né? Então você está falando o seguinte, 25 anos de história da Twister. Hoje, você é referência no Brasil. A Twister ela tem 94, ela tem 31. Ela então, foi 31, então, eu tava... Fora o tempo que eu trabalhei com meu pai, né? 31 anos de Twister fundada, que foi uma loja independente dele. Então, e depois, inclusive, ele veio fechar dele e veio trabalhar comigo. Hoje é fácil falar Twister, referência no Brasil, já é super conhecida, mas foram 30 anos de jornada, né, Samuel? Foram 30 anos você ali ralando e como todo empreendedor a gente sabe que tem sempre altos e baixos, é o que você falou, né? Então hoje a gente sabe que a Twister é uma marca admirada e respeitada no Brasil inteiro. Eu queria que você falasse nessa tua jornada de 30 anos, quais foram os momentos que teve uma virada de chave, o que foi o diferencial para que você conseguisse crescer mais rápido? Eu sei que você teve um passinho de cada vez, você reinvestia, mas na tua opinião, nesses 30 anos, o que foi o diferencial? Momento, internet, quando você começou a divulgar mais a Twister, quando você saiu do bairro e começou a ir para outros locais, o que foi? Ou algum amigo, alguém que te ajudou? Qual foi a virada de chave? O que te impulsionou para te fazer você caminhar um pouco mais rápido? Olha, lá, com a história da Twister, foram algumas etapas, né? Não foi uma virada de chave. Foram pequenas viradas de chaves. Por exemplo, uma etapa foi quando eu comecei a lapidar a venda. O espírito de vendedor. Sim. Porque sendo vendedor me trouxe aonde eu estou hoje, né? Eu respiro venda, ela corre na minha veia. Eu adoro vender isso aí. Para mim, vender, atender pessoas, realizar sonhos, para mim é um prazer. Eu fico mais feliz quando a pessoa está feliz com o que ela comprou comigo do que, sabe, pelo lucro daquela venda. Claro que uma coisa depende da outra. Sim. Mas é assim. Então, quando eu aprendi a vender, que eu lapidei isso, fez eu crescer bastante. E se socializar muito também, né? Gostar de pessoas.
gostar de atender pessoas, de entender a dificuldade delas, e quando ela precisa resolver um problema, você resolve o problema dela, e quando ela precisa realizar um sonho, porque, tem muito caso de cliente que vai comprar um produto comigo, às vezes o cara se emociona, ele sai até lágrima do olho dele, até chora, porque ele está feliz. É uma realização tão grande para aquela pessoa, parece pouco, mas para aquela pessoa é muito grande. E eu vivo falando para os meus funcionários, para os prestadores de serviço, falo, você está vendo o carinho que essa pessoa tem com esse carro? Às vezes nem precisa ser um carro de valor agregado muito alto. Não importa, pode ser um exemplo, pode ser um Gol Bola, um Corsa. Ou uma Ferrari, pode ser uma Ferrari ou um Porsche, não importa. O valor emocional para aquela pessoa é igual. Talvez até o valor emocional daquele carro de menor valor seja até maior do que o outro que tem o de maior valor. Exato, que foi mesmo mais os dois vindo de baixo. Exato. Entendeu? Exato. Não importa. Exato. Então, a gente trata cada caso e cada cliente como se fosse único. Então, não é número, é a gente entender o que a pessoa busca e ajudar ela a realizar o sonho dela ou resolver o problema dela. Não forçar a comprar nada. Pelo menos pra gente funciona dessa maneira. E outra virada de chave muito importante para mim também foi quando chegou a internet. Quando a internet chegou, eu fiquei desesperado, porque todo mundo chegava para comprar um produto, chegava com 1000 cotações de preço. E já me abria o celular assim, Mercado Livre, não sei o quê. E eu vendo todo mundo reclamar, todos os concorrentes. Eu não consigo mais trabalhar, eu não aguento mais. Confesso que eu fiquei muito aborrecido no começo, eu sofri bastante. Só que aí, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que não adianta eu entrar naquela concorrência desleal para vender produto que vende em todos os lugares e vender preço. Porque quando eu conseguir ganhar a venda tudo só em preço, quando eu conseguir, eu tenho 10 cotações e eu ganho todas as 10, ganho essa, eu acho que isso é o começo do fim. Porque eu só vendo preço e não vendo mais nada. Eu não vendo qualidade, eu não vendo atendimento, eu não vendo experiência. Então eu acho que a gente tem que vender preço justo, Sim. Um preço justo, certo? Porque você não pode ser o mais barato do mundo e nem o mais caro. Você tem que ser justo, tá dentro pelo que você proporciona. Preço, atendimento, qualidade. Então eu acho que mais importante é isso aí. E buscar o que é diferente, um produto diferente. Para você não entrar nessa concorrência desleal, você tem tudo isso aí e ter o diferencial. Vender o que é diferente, o que os outros não fazem e não pensam. Sim. Você entendeu? Você tem essa visão mesmo, dá para ver que corre no teu sangue a venda, né? E todo bom empreendedor tem que saber vender, mas é o que você falou, não dá para você entrar numa competitividade de preço, porque preço é diferente de valor, né? O que você entrega, pelo que você está falando e pelo que eu te conheço, você entrega uma experiência e, obviamente, que você não pode nem ser o mais caro, nem ser o mais barato, e o valor que você está cobrando tem que fazer sentido, né? Em cima daquele atendimento, daquela experiência, daquela atenção, daquele cuidado que você tem com o teu cliente, que é o que você falou, e concordo com você. Quando o cara vai numa loja lá, independente de qual carro ele for, seja um carro de 20 mil ou um carro de 1 milhão, ele está indo lá e para ele, aquele carro representa muito para ele. Então o tratamento que eu vejo que você dá, porque eu vejo na tua loja, você tem carros de 5 milhões e carro de 20 mil, 50 mil, 100 mil. E você trata todo mundo igual. E eu acho isso muito bacana, porque não importa o valor, o valor do carro, importa o valor que aquele carro e aquele acessório, aquela roda, aquele atendimento que você está dando para aquela pessoa representa. Né? Então isso você diferencia muito bem, né? Samuel, esse papo está muito legal, a gente falou bastante sobre a sua história, dicas aqui brilhantes de empreendedorismo, mas você vai ter que voltar aqui amanhã, porque tem mais coisa para a gente conversar. Com certeza, eu volto com o maior prazer. Então tá bom. Pessoal, a gente encerra o InTalks de hoje, o programa Inovação e Negócios continua, e amanhã você vai ver de novo aqui o bate-papo com o Samuel, o empreendedor que criou a Twister, referência em rodas e personalização no Brasil. Até mais. Inovação e negócios. Oferecimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Inovação e negócios. E a pergunta de hoje do Instagram vem de Curitiba, no Paraná.
E por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entre no @janguiediniz, que lá eu passo dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. Pergunta de hoje é de Fernanda Elisa Costa. A dúvida dela é o seguinte: tem um restaurante de médio porte com 15 funcionários. A concorrência aumentou e as vendas diminuíram. O que eu devo fazer? Ora, Fernanda, a criatividade é a chave. Se você diversificar o cardápio, por exemplo, ou lançar promoções inovadoras, isso pode atrair novos clientes. Explore também parcerias estratégicas para aumentar a visibilidade do seu restaurante. Fique atenta, mas não tenha medo. Enfrente a concorrência com estratégia e sabedoria, viu? E se você quiser se aprofundar neste assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado em imersão presencial de 3 dias. Essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Basta acessar o QR Code na tela aí, viu? Inscreva-se. E o programa de hoje, meus amigos, fica por aqui. Amanhã nós voltaremos, viu? Logo, um ótimo dia para todos. Pegue o ritmo, seja obstinado que dá. Inovação e negócios. Oferecimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio.